Nós temos estudado uma série, agora em dezembro, chamado Preparando o Primeiro Natal. Domingo passado nós estudamos, foi um dia pela manhã, à noite tivemos o pregador, mas pela manhã nós estudamos sobre um momento muito alegre de quando então é anunciado o nascimento de Jesus a Maria. Maria ficou muito feliz, Maria ficou alegre, e ela soube que também a sua parenta também estava grávida. Mais um toque, por favor. A sua parenta também estava grávida. Ela fez o seguinte: ela saiu lá da Galileia, lá de Nazaré, e veio até Jerusalém para conversar com a sua parenta, curtir. Eu fico pensando que momento gostoso, a hora que elas se abraçam e compartilham e falam da gravidez de ambas, e ambas sabiam de quem estavam grávidas e qual era a importância daqueles meninos no ventre. Foi uma viagem curtinha, né? Maria pegou o primeiro avião que tinha e viajou de Nazaré. Primeiro avião não, o primeiro jumentinho que tinha. O primeiro jumentinho que tinha, ela pegou e foi até lá, 145 quilômetros. Para a gente falando isso hoje não é nada, não é? Os irmãos que vieram lá de Ribeirão Preto, que dá bem mais do que isso, vem e volta numa boa. Mas imaginem uma grávida, 145 quilômetros, no máximo em cima do jumentinho, grávida, na terra batida, fazer toda aquela viagem. Foi alegre, estavam lá, curtiram. Depois ela voltou para Jerusalém, voltou para Nazaré. Quando eles estavam em Nazaré, saiu a ordem do recenseamento. Tinha que voltar novamente. Viajaram, em menos de um ano, todos esses quilômetros a pé. Mas uma outra coisa que a gente aprendeu, além da alegria deles ali, a gente aprendeu também, não vou repetir a mensagem, quero só destacar isso daqui, o companheirismo de José e de Maria. Maria não precisava ter ido, era José que tinha que se alistar, mas Maria falou: não vou deixar você sozinho, eu vou junto. Mas você está grávida? Não, eu vou junto. José também falou o seguinte: você está grávida, mas vamos comigo. Eu vejo um exemplo assim de um casal que não se largava, gostava de estar juntos. E esta é uma bênção, não é? Trabalhamos melhor domingo passado, mas o casal de querer estar junto, curtir-se, onde um está, outro está junto. Então foi um momento de festa no domingo passado. Mas hoje nós vamos estudar um momento que não é de tanta festa, momento de muitos obstáculos, de dificuldades que eles enfrentaram para que não acontecesse o Natal. Está lá no Evangelho de Mateus. Você pode abrir no Evangelho de Mateus. Eu não vou ler, normalmente a gente lê todo o texto e depois a gente explica, mas por uma questão de tempo, porque é um texto longo, eu vou ler e vou explicando, tá bom? Então, Mateus capítulo 2 inicia dizendo assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Digam comigo: dias do rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. A tradição, eu vou explicar já esse versículo. A tradição diz que eram 3. E diz que eram 3 reis. E a tradição dá até o nome: Belchior, Gaspar e Baltazar. Mas isso é tradição, não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia não fala disso. A Bíblia não diz quantos eram, e também não eram reis. Eles eram magros. Não sei se eram magros, eu sei que eram magos. Deviam ser magos por andar tanto naquela, né? Eram magos. E magos eram astrônomos, que não eram astrólogos. É bom que também a gente entenda isso. Eram astrônomos.
O astrônomo é aquele que estuda a relação física entre os corpos celestes, fenômenos que envolvem os corpos celestes. Os astrólogos, eles buscam conhecer o movimento dos astros e os seus efeitos sobre as pessoas. Daí vem até aquela questão de horóscopo, de procurar, de saber de horóscopo, não é? Eu disse que às vezes ele acerta errando. Ou seja, uma experiência. Meu sogro, ele queria comprar um terreno. Ele procurava a proprietária do terreno um bom tempo, e a proprietária não queria vender aquele terreno, mas ele gostava muito daquele terreno. Um dia, a proprietária foi procurar o meu sogro e disse: olha, senhor Alfeu, eu vim procurar o senhor hoje pelo seguinte: logo de manhã eu li o horóscopo, e o horóscopo me dizia que hoje é um bom dia para se fazer negócio, então eu vim procurar o senhor. E ela fez uma proposta muito boa para o meu sogro, para parcelar não sei quantos anos e quantos meses, não sei se é desde, mas foram anos. Tanto é que eu namorava a Daisy, ainda fui com meu sogro pagar lá a mensalidade para aquela mulher. E foi pagando sem juros, sem correção monetária. Então, aquele dia o horóscopo era bom, mas não para ela. Ela errou, né? Foi bom para o meu sogro, que fez um negócio melhor do que ele esperava. Então, na realidade, isso não vale nada. Mas vamos para frente. Então, a Bíblia não fala que quantos eram, nem que eram reis. Falam que eram magos, que eram astrônomos, pessoas que voltaram a entender as coisas dos corpos celestes. É bom que a gente entenda essas coisas, queridos, porque entrou muito folclore na comemoração do Natal. A gente foi colocando essas questões todas que não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Versículo 2: e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Por que a estrela guiou-os para Jerusalém e não para Belém? Será que foi um erro de GPS dos magos? Né? Deu um erro lá, ao invés de levar para Belém, levou para Jerusalém. Por quê? Se o menino havia nascido em Belém, é porque eles precisavam ouvir sobre o que a Escritura dizia. Esses magos eram gentios, eles não conheciam nem as Escrituras, nem as profecias. Eles precisavam então ouvir quem conhecia a verdade sobre Jesus. Por isso, queridos, para conhecer Jesus, tem que conhecer a Escritura. Aqui está um grande problema, que muitas pessoas ouvem de Jesus e seguem Jesus por ouvir o que os outros falam, por ouvir uma tradição. Mas nós conhecemos Jesus através da Bíblia Sagrada. Para conhecer sobre o verdadeiro sentido do Natal, tem que conhecer as Escrituras. Se não conhecer a Escritura, vai ter uma festa legal, bacana, mas não se entende o verdadeiro sentido do Natal. Para conhecer, ou melhor, para saber o que Jesus veio fazer a este mundo, precisa conhecer as Escrituras, senão fica apenas um fato histórico. Para saber por que Jesus morreu, nós precisamos conhecer as Escrituras. Para saber sobre a ressurreição de Jesus, precisamos conhecer as Escrituras. Para saber que Jesus voltará, nós precisamos conhecer as Escrituras. Enfim, tudo que nós quisermos saber de forma correta, encontramos nas Escrituras Sagradas. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, queridos,
para que nós saibamos sobre Jesus, sobre o verdadeiro sentido do Natal, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, porque são as Escrituras que falam e que ensinam a verdade sobre o Natal, sobre Jesus. Vamos voltar ao nosso texto. Versículo 3 diz assim: tendo ouvido isto o quê? E que havia nascido um menino, alarmou-se o rei Herodes. Digam comigo: alarmou-se o rei Herodes. E com ele toda Jerusalém. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente entender também quem eram os Herodes. Que na realidade não era apenas um Herodes, eram vários Herodes, pelo menos 6. É uma espécie de título que vários personagens da mesma família utilizavam. Então são mencionados vários Herodes. O primeiro deles foi Herodes o Grande. Eu vou deixar para falar sobre esse Herodes mais no final, porque foi esse daqui que estava no tempo de Jesus. Então no final eu falo sobre ele. Depois de Herodes o Grande, veio Herodes Arquelau. O Arquelau assumiu o reinado depois da morte do seu pai. E quando Jesus e seus pais voltavam, estavam lá onde o menino nasceu. Pode pôr aquele mapa, por favor. Quando eles estavam lá onde o menino nasceu, eles então souberam que Arquelau estava reinando e queria matar os meninos. Então foi dali, ao invés de eles voltarem direto para a casa deles, eles deram uma volta lá pelo Egito. O que é isso? Acompanha para mim, por favor. Voltaram lá para o Egito. Se dava 150 quilômetros da onde eles moravam até Belém, dava mais 250 quilômetros até o Egito, e depois, então, a volta. Então, quando Jesus e seus pais voltavam do Egito, eles temeram, porque Arquelau governava a Judéia, e então José foi até o Egito. Mateus 2:22, o versículo 22 diz: tendo, porém, ouvido Arquileu reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Muito bem, quando então Arquelau morreu, veio o terceiro, que foi o Herodes Antipas. Esse Antipas aqui é aquele que mandou matar João Batista. Antipas, ele casou-se com a mulher do seu irmão, Herodes Filipe. E João Batista apontou-lhe o dedo e disse: está errado. A mulher ficou muito brava, a Herodias, ficou muito brava com João Batista. Não gostava de João Batista. No dia de uma festa, então, perguntou para a filha dele o que ela gostaria, filha de Herodias, o que ela gostaria de ganhar de presente. E a mãe disse: pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E então esse bonzinho Herodes Antipas mandou cortar a cabeça de Herodes de João Batista e serviu numa bandeja. Isso aí está lá em Mateus capítulo 14, eu creio que vocês conhecem esse texto. Depois do Antipas veio Filipe. Ele morreu sem herdeiros. E quem assumiu depois que ele morreu foi o Herodes Agripa I, que era filho de Aristóbulo. Quem era Aristóbulo? Daqui a pouco eu conto para vocês. Ele foi assassinado pelo pai dele. Mas antes que Aristóbulo morresse, ele deixou um herdeiro. E esse herdeiro então era o Herodes Agripa I. Quando Agripas I morreu, veio Agripa II, né? Esse Agripa II também vocês conhecem a história dele. Foi diante dele que o apóstolo Paulo foi levado para fazer a sua defesa. E aí Agripa estava ali, Paulo dá o seu testemunho, fala de Jesus,
e da sua conversão, e ele fala: não é mesmo, Agripa? Você sabe dessa história? E o Herodes Agripa diz assim: por pouco me persuades a fazer um cristão, quase que você me convence, apenas porque eu quase não adianto. E então eram estes. Agora eu quero voltar para Herodes o Grande. Eu deixei por fim, porque é deste que este texto de Mateus está falando. Esse homem foi um grande construtor, muitas construções. Dentre eles, ele mandou remodelar. Lembram-se daquele segundo templo de Jerusalém que Zorobabel reconstruiu? Ele não era um templo tão bonito como o primeiro. Quando então Herodes o Grande assumiu, ele mandou remodelar todo o templo de Jerusalém. Só que ele tirou o nome e agora passou a ser Templo de Herodes. Não era mais o templo de Jerusalém, não era o templo do Deus vivo, mas era o templo de Herodes. Vamos falar só mais essa construção dele. Ele fez um forte conhecido como Forte de Massada. No ano 70, 3.000 judeus se refugiaram lá. Quando Herodes soube que eles estavam ali em Massada, Herodes mandou buscar para prender esses 3.000 judeus. Sabe o que eles fizeram? Os 3.000 judeus suicidaram. Eles preferiram morrer do que serem entregues nas mãos de Herodes. Esse homem era um bárbaro. Era um homem extremamente violento e ruim. Ele sentia-se ameaçado até pela sombra. Qualquer pessoa que pudesse dar uma pequena mostra de ameaça a ele, ele mandava matar. Além daqueles 3.000 que não quiseram cair nas mãos deles, dele preferiu o suicídio, ele mandou matar de uma vez só 45 aristocratas, achando que eles pretendiam o reino. 45, pronto, morreu. Ele casou-se 5 vezes e teve várias concubinas. Quando ele casou-se com Mariane, que para nós é Mariana, com medo de que a família dela concorresse com ele, mandou matar um a um dos membros da família de Mariana. Aí ele mandou os seus 2 filhos, Alexandre e Aristóbulo, para estudar lá em Roma. Salomé, a sua irmã, tinha o mesmo jeito de maldade, disse para ele: é o seguinte, meu irmão, seus filhos foram estudar lá em Roma, eles estão se preparando, eles voltando para cá, sabe o que vai acontecer? Eles vão tomar o reino de você. Ele não titubeou, não teve dúvida, mandou matar os 2 filhos, Alexandre e Aristóbulo. Ele não teve dúvida, mandou matar os 2. Só que, como nós já vimos, Aristóbulo, antes de morrer, ele deixou um filho que viria a ser o Herodes Agripa I. A sogra do Herodes o Grande, a mãe da Mariana, quando viu a crueldade daquele homem, ela tentou fugir. Eu vou fugir desse homem. E ela disfarçou no enterro, estava passando o enterro, e ela entrou lá no enterro. Só que descobriram que ela estava naquele enterro, e ele matou também a sogra. O imperador de Roma, por causa dos crimes de Herodes, mandou chamá-lo. Quando ele estava indo para Roma, temendo que a sua esposa Mariane o traísse na sua ausência, sabe o que ele mandou fazer? Matar a esposa. Então era um homem terrível. Quando a gente lê e entende quem era este homem, nós entendemos também por que Herodes ficou alarmado ao receber a notícia de que havia nascido um menino destinado a ser o rei dos judeus. Qualquer um que ameaçasse o reino, ele mandava matar. Quando ele fica sabendo de que nasceu um menino que seria o rei dos judeus, ele ficou alarmado, ele ficou assustado, ele queria providências.
E é interessante que o texto diz que toda a cidade ficou alarmada com ele. Por quê? Só porque havia nascido um menino? Quantos meninos tinham nascido na cidade? É que a cidade conhecia a crueldade do rei, as atrocidades que podiam advir do fato de nascer um designado a ser rei. Eles sabiam que o rei não titubeava a mandar matar, e agora nasce um que já é conhecido como o rei dos judeus, e não vai terminar bem essa história. Todos ficaram alarmados, o rei ficou alarmado, e a cidade também ficou alarmada, por causa do que poderia acontecer. Vamos continuar, versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Então ele convocou os sacerdotes, os escribas e os magos. Os sacerdotes e os escribas, eles sabiam dos detalhes da história, e os magos, porque eles iriam procurar. Ele chamou, cruzou as informações, ele precisava encontrar aquele menino. A Bíblia tem um versículo que diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Esse daqui ele queria saber, eu preciso saber de detalhe, eu não posso errar esse bote, eu não posso permitir que esse menino sobreviva, eu quero detalhes. Reúne-o secretamente, contem para mim detalhadamente sobre a vida desse menino, onde ele está, onde eu posso encontrá-lo. E o que ele disse que ia fazer? Ele disse que ia adorá-lo. Mas o que realmente ele tinha no coração? Matar. Então nós vemos também aqui, queridos, às vezes a gente se deixa ludibriar, enganar por pessoas que aparentemente têm boas intenções, a intenção é boa, a ideia é boa, mas era só de boca. Na realidade ele queria matar aquele menino, ele queria maldade. Versículo 16 diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente. Digam comigo, enfureceu-se Herodes grandemente. Enfureceu-se Herodes grandemente. Queridos, vocês podem imaginar esse homem enfurecido? Esse homem já era mau por natureza, já era ruim por natureza. Imagine esse homem enfurecido, o que ele podia fazer? É por isso que a cidade toda ficou tensa, preocupada, porque esse homem enfurecido, ninguém podia imaginar o que ele seria capaz de fazer. A verdade é que Herodes fez tudo para impedir o verdadeiro Natal. Ele armou de tudo quanto era lado. Ele sabia, ele queria saber onde estava o menino. Estão dizendo que esse menino vai ser o rei dos judeus. Onde ele está? Quando que ele nasceu? Como que eu faço? Ele queria impedir o Natal. Agora deixe-me dizer uma coisa para vocês. O espírito de Herodes, o espírito que tomava conta de Herodes, não está morto. Não está morto. Manifesta-se hoje de maneiras diferentes. Quais os Herodes dos nossos dias que tentam impedir que o verdadeiro Natal, que Jesus nasça na vida das pessoas? Não tem como mais ir lá e matar o morto, se bem que o morto está vivo porque ressuscitou. Não tem como fazer isso. Então, como que ele trabalha? Como que o espírito de Herodes trabalha nesses dias? Tirando-nos a verdade, tirando-nos
tirando-nos do caminho, substituindo o verdadeiro sentido do Natal. Então, queridos, hoje, tudo bem, vocês comemorem o Natal, e o Natal é uma das festas mais esperadas, porém, de um sentido e um significado totalmente diferente do verdadeiro. E sabe que às vezes a gente entra nessa? Tem o Natal, só que quem é mais conhecido no Natal? É o Papai Noel. O que tem ele a ver com Jesus, com o verdadeiro Natal? E às vezes a gente entra nessa também. É um dia de festa, de presentes. Até onde eu sei, quem ganha presente no dia do aniversário é o aniversariante. E às vezes a gente dá presente para todo mundo e não oferece um presente para Jesus. Qual é o presente que Ele espera de mim e de você? É a nossa vida no altar. Não tem nada que a gente possa dar para Jesus que Ele não tenha ou que Ele precise. Ele quer a nossa vida, mesmo que a nossa vida não tenha tanto valor. Ele pede: filho meu, dá-me o teu coração. Uma das coisas difíceis é dar presente. Dar presente, quando você vai dar um presente para alguém que você sabe, tem tudo. O que eu vou dar de presente? Ele tem tudo, ela tem tudo. O que eu vou dar de presente? Eu gosto, quando eu vou dar presente para alguém, que dê dicas para mim, né? Sempre no caso da Deise, eu converso, peço dica, o que ela gostaria, como que é. Ah, mas e a surpresa? É porque também tem o seguinte: a gente ganhar um presente que a gente não gosta, também a gente às vezes disfarçar, hipócrita também. Ah, que legal, ah, que joia, né? Então, essa dica, e Deus deu a dica para nós do presente que Ele quer: filho meu, dá-me o teu coração. É esse presente que Jesus pede para mim e para você. E a gente dá presente para todo mundo e não dá o presente que o aniversariante pede. A gente se reúne, faz aquele banquete, não tem problema nenhum, faz toda aquela festa, só que esquece de convidar o aniversariante. Naquela festa a gente come à vontade, se alimenta e não chama o aniversariante. Ele não participa conosco. Mais ou menos quando se faz uma oração agradecendo, mas é a presença do aniversariante na festa. Eu penso que nós precisaríamos nos preparar. Nós vamos nos encontrar em família no Natal. E então, aí nós reunimos a família e temos a oportunidade de falar do verdadeiro. Antes de nos alimentar, eu gostaria de falar um pouquinho do Natal, do nascimento de Jesus. E eu gostaria que Jesus estivesse conosco. Sabe, queridos, o Herodes tem se manifestado, às vezes até em igrejas evangélicas. Tem algumas igrejas que não comemoram mais o Natal. Não, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Realmente, a data mais improvável do nascimento de Jesus é 25 de dezembro. Mais improvável. Porém, nós comemoramos que Jesus nasceu. Na realidade, Natal é hoje. Natal é amanhã. Cada dia nós devemos comemorar o nascimento de Jesus, não só na história, mas na nossa vida, que muda a nossa história. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos, porque existem muitos Herodes hoje, querendo impedir que Jesus nasça, que Jesus viva, que Jesus reine nos corações. Mataram o aniversariante, mataram Jesus, mas ele ressuscitou e está vivo. E hoje ele quer, o Herodes quer matar no coração das pessoas, colocando uma série de coisas no lugar que é de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 9 diz assim: depois que ouvirem o rei, partiram
E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Herodes, apesar de toda a autoridade, ele estava muito bravo, ele estava muito furioso. Mas quem conhecia Jesus estava alegre e cheio de júbilo. Enquanto Herodes estava furioso, eles alegravam-se com Jesus. Hoje, logo depois que eu terminei a mensagem, alguém, mesmo antes de terminar o culto, perguntou para mim: pastor, e como que morreu Herodes? Interessante que o imperador mandou chamar Herodes, e quando Herodes estava para ser morto, ele era tão maldoso que ele mandou matar um membro de cada família daquela cidade. Mandou matar um membro, para que todos chorassem a morte com ele. Eu morro, mas não morro sozinho. Então nós vemos, queridos, que aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que perseguem, aqueles que se afastam, estão em tristeza, mas aqueles que conhecem a Jesus estão alegres, intenso júbilo. Estar com Jesus é sempre alegria. O nosso coração se alegra diante de Jesus. Por isso o Natal é um momento festivo, porque nós relembramos o nascimento de Jesus, não somente na história, mas no nosso coração. E quando nós encontramos Jesus, há alegria no coração. Por isso, querida, nossa preocupação sempre de falar de Jesus, de levar as pessoas a terem um encontro real, verdadeiro com Jesus, porque quando nós nos encontramos com Jesus, há alegria. Às vezes até em circunstâncias difíceis, em momentos difíceis, às vezes até com lágrima no olho, mas se alegra, porque Jesus é a razão da nossa alegria. Então nós vemos esse contraste aqui. Herodes, com toda a autoridade, com todo o poder, mas com toda a maldade, está triste. E aqueles que encontraram-se com Jesus estão alegres. Versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Entrando aonde? Na casa. Nós precisamos corrigir mais uma situação que muitas vezes se comemora de maneira errada. Mostram os magos chegando lá onde o menino, na estrebaria. Os magos não foram visitar Jesus na estrebaria, mesmo porque este acontecimento aqui já tinha passado cerca de 2 anos que Jesus tinha nascido. Não estava mais na estrebaria, estava na casa. Quem visitou Jesus na estrebaria foram os pastores, mas os magos não. Os magos foram na casa. Portanto, até essa questão de presépio, dos magos chegando e levando presente ali na estrebaria, isso também não é da Bíblia. Isso não tem isso. Na realidade, essa questão de presépio começou no ano de 1200, quando um sacerdote católico, ele quis mostrar de uma forma assim clara sobre o nascimento de Jesus. Ele entrou na mata, levou as pessoas com ele, e ali montou um bercinho, pôs uma criança e tinham 2 ou 3 animais, e então ele ensinou de forma didática. Só que as pessoas acharam legal essa ideia e começaram então a incrementar coisas. Nos natais seguintes já levaram os magos também para lá, foram aqueles presentes, e hoje nós temos toda essa presepada, não é? Porque na realidade não tem isso na Bíblia.
Os magos não foram. Quem foram os pastores. Quantos magos foram conhecer a Jesus entrando na casa? É importante, queridos, que a gente volte às Escrituras. Por isso que eu disse que guiou-os para Jerusalém, para conhecer a palavra, e temos também do espírito de Herodes, porque muitas vezes distorcendo o verdadeiro sentido do Natal. Agora, eles entrando na casa, o que eles fizeram? Eles adoraram. A quem que eles adoraram? Eles adoraram a Jesus. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós encontramos a Jesus, é para adorá-lo, é para glorificá-lo, é para exaltá-lo. E aqueles que têm o conhecimento, aqueles que se achegam a Jesus, têm essa atitude no coração de louvar a Jesus. Por quê? Porque Ele é o Deus que se fez homem, habitou entre nós. Então, se nós conhecemos a Jesus, o nosso trabalho, a nossa missão é de adorar a Jesus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. É esta a nossa função, é esse o nosso ministério, de glorificar, de adorar a Jesus Cristo. Mas eu quero caminhar para o encerramento, lendo os versos de 12 a 15. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Herodes tramava contra Jesus, estava arquitetando tudo, mas Deus é onisciente e Ele sabe das coisas. Vocês não vão voltar direto para Nazaré, vocês vão dar uma volta, vão para o Egito. Do Egito, no tempo certo, vocês voltem. Sabe o que nós aprendemos também aqui? Que Deus protege os seus. Estava tudo preparado para que Jesus fosse morto, mas Jesus protege os seus. Ele sabe das coisas, Ele conhece o futuro. Então é gostoso pertencer a este Deus que sabe das coisas e que nos protege. Agora fica parecendo, mas Maria e José estavam com muita vontade de voltar logo para casa para apresentar o seu filho para toda a família, para os seus amigos. Agora vai ter que dar uma volta, dava 250 quilômetros de Belém até o Egito, e depois do Egito tinha que ir para Cesaré. Que volta para Nazaré, que volta que ele tinha de dar. Queridos, às vezes a vida da gente parece que dá uma volta, a gente faz planos, está tão diferente daquilo que a gente tinha planejado, mas se nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele está no controle, Ele sabe do porquê das coisas da nossa vida. O que nós precisamos é saber, é entregar a nossa vida para Jesus, deixar que Ele guie, porque mesmo quando a vida da gente parece estar dando volta, está saindo do controle, Deus sabe, Deus está no controle, Ele está conduzindo, Ele está dirigindo.
Talvez você esteja vivendo num momento assim preocupado, mas olha, a minha vida, poxa vida, era para eu fazer isso, era para eu estar em tal lugar, era para acontecer isso. Olha, saiu totalmente do controle. Sabe o que nós temos de fazer? É chegar diante de Deus e falar: Deus, Tu conduzes a minha vida. Tem algumas coisas que acontecem que a gente só vai entender depois de um tempo, mas tem outras coisas que acontecem que a gente nunca vai saber por que aconteceu, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Então o nosso papel, a nossa função é colocar a nossa vida diante do Senhor, encontrar-se com Jesus, receber Jesus, entregar a nossa vida para Jesus, deixar que Ele governe. Deus está fazendo, construindo a nossa vida. Tem um versículo do 5º Evangelho, nos 4 não tem, né? Que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso não é verdade, não tem esse versículo. Deus escreve certo por linhas certas. Deus está escrevendo a nossa história, a nossa vida por linhas certas. Quer ver um outro versículo que também está no 5º, porque também não tem nos 4? Diz assim: Deus tarda, mas não falta. Deus tardou o caminho e foi até o Egito para depois ir para Nazaré. Também não é verdade. Deus não tarda. Ele tem o momento certo, a maneira certa de construir a nossa vida. Por isso, queridos, ninguém pôde impedir o nascimento de Jesus. Por pior, por mal que tenha sido, e por tudo que Herodes tenha tentado, Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou e está à destra de Deus o Pai. Louvado seja Deus, porque eu e você tivemos a oportunidade de sermos guiados não pela estrela, mas pelo Espírito Santo, para que conhecêssemos a Jesus. Mas Jesus ainda não nasceu na vida de muitas pessoas. Há muitos que não o conhecem ainda. E nós somos a estrela. Nós somos aqueles que devemos conduzir as pessoas até Jesus Cristo. Jesus fez a diferença na história. Jesus faz a diferença na minha vida e na sua vida. Assim como aqueles, quando encontraram-se com Jesus, tiveram muita alegria. Que a minha vida, que a sua vida seja uma vida de alegria, uma vida de bênção, porque nós temos Jesus. E que sejamos instrumentos neste Natal, onde o comércio toma conta, onde o Papai Noel quer reinar, nós sejamos os instrumentos para falar sobre o verdadeiro Natal, que é o nascimento de Jesus, aquele que rompeu todas as dificuldades e perseguições, todos os obstáculos foram vencidos, e Ele reina e vive no nosso coração. Que Deus abençoe e que o verdadeiro sentido do Natal esteja marcado na vida de cada um. Vamos nos colocar em pé? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque conhecemos o verdadeiro sentido do Natal. Jesus Cristo. Jesus. Quantos impedimentos para que Ele nascesse, mas nasceu. Quantos obstáculos para que Ele chegasse até o nosso coração, mas chegou. E eu quero te pedir, reina em nós. Quero te agradecer, porque sabemos o verdadeiro sentido do Natal, e que sejamos instrumentos, sejamos as estrelas, para guiarmos as pessoas até Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você sabe o verdadeiro sentido do Natal?